Bom dia, gente. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui hoje. O acampamento de carnaval do ano passado, eu só pude vir no dia da ceia e fiquei no carro ainda, ali atrás, né, para poder participar um pouco, para poder estar junto com os irmãos. E hoje é um dia muito importante, é um dia muito agradável para mim. E eu queria ler um versículo que falou muito comigo durante todo esse tempo, eu queria ler com vocês. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Quando eu fiz isso, foi uma experiência tremenda. Quando a gente realmente entrega as nossas cargas a Jesus, a gente tem alguém que é muito mais poderoso do que a gente e que está ao nosso lado, né? O próprio Jesus está conosco para passar por toda ou qualquer situação, né? No começo, eu não entendi muito bem o que Deus queria para a minha vida, mas eu tinha a certeza absoluta que Deus é bom, que Ele é tremendo e que, independente do que nos aconteça, Ele continua sendo bom, né? No começo foi difícil, quando eu descobri a doença, quando chegou ao diagnóstico, a gente se assusta. Mas Deus é maravilhoso e nos ajuda em toda e em qualquer situação. E Ele nos faz entender que Ele tem um propósito e que Ele está conosco. E que aconteça o que acontecer, o que pode acontecer de pior? Morrer? É lucro? Então, o que podia acontecer, né? Então, foi um tempo com Deus, um tempo muito importante. Até descobrir a doença, o tratamento. Mas, assim, o mais importante é o cuidado de Deus nas nossas vidas. O mais importante de tudo isso, a gente fica sensível a isso. E quando eu tive um sangramento, isso foi em setembro de 2014, eu tive um sangramento, eu estava saindo do evangelismo, era um sábado à tarde, saí do evangelismo, cheguei em casa, um sangramento. Fiquei aquela coisa, e daí procurei o médico começou a fazer os exames, fazer tudo aquilo, e ali começou a ser investigado o que ia acontecer. Eu tive um sonho nesse tempo, né? Enquanto eu estava esperando os resultados dos exames, as coisas que eu teria que fazer, eu tive um sonho. Era noite, era madrugada, bem escuro, eu estava andando pela rua sozinha, andando assim normalmente. De repente, apareceu um cachorro bem grande. Ele era preto e ele era imenso, ele era muito grande e ele começou a correr atrás de mim. Ele corria, eu comecei a correr, até que chegou um momento que eu não aguentei mais, eu parei. E ele veio com tudo para me pegar. De repente, ele veio correndo, ele chegou perto de mim e parou. Sabe, ficou uma estátua, ele ficou assim, olhando, e eu fiquei sem entender, meio com medo. Aí ele foi meio que encostando, meio assim, e não me fez nada. Aí nisso apareceu uma mulher, que no sonho era a dona do cachorro. E ela falou assim para mim: não precisa ter medo, não vai te acontecer nada de pior. A partir dali, todos os momentos que eu vivia, eu lembrava desse sonho. Eu lembrava que o cachorro era grande, era feio, ele podia me matar, não ia ser fácil, mas Deus ia me dar a vitória, né? Então, nisso, eu sentia o que Deus estava fazendo na minha vida e o que Ele ia fazer. E em todos os momentos eu falava: Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor já fez na minha vida. Eu tenho uma família, o Senhor me deu uma família. Eu tenho o Senhor
eu tenho a família da igreja, eu pude ver coisas maravilhosas acontecer na minha família. Eu não podendo ter filho, Deus me deu uma filha. Eu pude ver essa filha crescer, eu pude ver essa filha se formar, eu pude ver essa filha casar. Senhor, muito obrigado, eu só tenho que te agradecer. Se eu morrer hoje, eu vou estar feliz. O Senhor foi muito bom comigo, e o Senhor está sendo muito bom comigo. Então, a doença foi assim, coisa que mexeu comigo, mas que me motivava a buscar muito mais a Deus. Mas assim, o que eu quero falar hoje, eu não quero entrar muito na questão da doença, alguns detalhes só. Porque assim, eu fiquei pensando muito bem o que falar. Eu não queria ficar falando coisa que não fosse necessária, mas também eu não posso deixar de falar o que Deus fez na minha vida. E fez na minha família, e fez na igreja, né? Então, assim, quando aconteceu tudo isso, uma irmã aqui da igreja, ela falou para mim o seguinte, presta atenção, fica sensível, presta atenção, que você vai ver o amor de Deus se manifestar de diversas maneiras na sua vida, por meio de várias pessoas. E foi assim que aconteceu. Agora vou ter que dar uma olhada. Primeiro, eu quero falar do cuidado de Deus me livrando, né, de coisas assim, que a maioria de vocês ficaram sabendo. Quando eu fiz a cirurgia, né, eu estava com câncer de mama. Na hora da cirurgia, eles retiraram o tecido da mama e eles fizeram um exame na axila, que é feito na hora, para saber se tem uma metástase na axila. E daí é retirado, feito todo o esvaziamento linfático, tira tudo que tem para não ter perigo daquilo espalhar no seu organismo. Na hora foi feito que eu estava com metástase na axila. Eu tinha uma metástase. Tinha 3 pontos de metástase. O que eles fizeram na hora? Eles fizeram o esvaziamento linfático, fizeram tudo. Só que esse material ele é todo encaminhado para o laboratório de novo. E levaram esse material e o resultado normalmente sai em 15 dias. Porque eu precisava disso para saber que tipo de tratamento eu tinha que fazer. O meu demorou 30 dias. Eu ligava e nada. Eu falei, meu Deus, e eu ligava e nada. Até que chegou o exame, eu fui ao médico. E ele falou que o meu exame precisou ser feito por 3 médicos diferentes. Porque não constava metástase na axila, não tinha. Né? Agora, o mais interessante é que o primeiro médico que fez, o patologista que fez, era o melhor deles. Deus não pegou um qualquer para fazer, para errar o meu exame. Ele pegou o melhor para mostrar que era ele que estava fazendo. Que era ele que estava me livrando daquela situação. Né? E o médico, eles ficaram sem entender, porque falou que normalmente acontece ao contrário. Não se acha nada, aí quando o exame sai, tem alguma coisa, a pessoa tem que voltar para o centro cirúrgico para fazer o esvaziamento, tem que submeter a uma nova cirurgia. Mas dessa forma, eles nunca tinham visto. Então, aí eu posso ver o livramento de Deus nesse momento. Um outro momento que eu também pude ver o livramento de Deus eu tive um sangramento, logo quando descobriu, que eu fui ao médico. Que não tinha nada a ver, era uma coisa que não tinha nada a ver. Foi a forma que Deus usou para me levar ao médico. Eu fui ao médico, fez os exames, estava aparentemente tudo normal, só que daí eu senti uma dor. Eu não estava sentindo dor, eu senti uma dor muito grande, muito grande. Assim, questão de 2 dias. Eu senti a dor, eu falei, vou ter que ir no médico de novo, né? Aí eu fui no médico. Aí que foi, como eles começaram a investigar a mama, porque estava investigando uma outra coisa. Então eu vejo, Deus deu sangramento. Não descobriu. Ele, de novo, para você descobrir o que tinha. Eu vejo o cuidado de Deus, o livramento de Deus na minha vida. Uma outra coisa que também eu vejo como livramento de Deus na minha vida, eu tive uma reação alérgica violenta na última sessão de quimioterapia. Foi uma coisa assim que eu tive que voltar para o hospital, foi terrível. Aí a médica falou assim, você tem sorte. Aí eu falei, né? Ela falou, você tem sorte. Porque se essa reação alérgica tivesse acontecido durante a quimioterapia,
nós teríamos que interromper esse tratamento e recomeçar com outro tratamento. Quer dizer, eu ia ter que ser submetida a um outro tipo de tratamento com a quimioterapia, porque eu era alérgica àquilo. O que Deus fez? Ele fez na última. Encerrou, apareceu a reação alérgica. Então, em tudo isso, não tem como não ver o livramento de Deus, o cuidado de Deus. A outra coisa que me chamou muita atenção foi o cuidado de Deus através dos irmãos, né? A igreja toda em oração. E isso dava para sentir, era uma coisa assim impressionante você sentir a oração, o poder que a igreja tem com a oração. O quanto a oração faz diferença na vida daqueles que estão sendo orados. Né? Então, eu pude ver isso na igreja central, nas congregações, em Pirajuí, no grupo caseiro, nos grupos caseiros, grupo de discipulado. Tem até uma história estranha, engraçada, que eu vou contar. Eu tenho uma discípula que eu estava orando com ela, né? E ela, a Bruna, eu estava orando com ela, nisso aconteceu, né? De eu estar doente, e o irmão dela estava preso. E aí, um tempo depois, ela falou assim, Maria, você não sabe o que aconteceu. Aí eu falei, o quê? Ela falou assim, os presos de Marília estão todos orando por você. Ela falou para o irmão dela, pode parar, eu não quero preso orando pela Maria. Não é para orar. Eu falei, Bruna, deixa os presos orarem. Ora os presos, né? Então, assim, a gente vê o quanto a oração faz diferença na vida da gente. Você vê que não tem fronteiras. Não tem, cidade, cadeia, hospital, é o corpo de Cristo aqui reunido, na sua casa sozinho, Deus age. E também uma coisa muito importante, durante o tratamento, um grupo liderado pelo seu Abílio, durante todo o tratamento, eles me visitaram. Né? Era um grupo de mais ou menos 10 pessoas que toda quinta-feira me visitavam, me ungiam e oravam comigo. Foi uma coisa tremenda. Era uma coisa assim que às vezes eu estava chegando da quimioterapia, né, baqueada, detonada, e aí aquela presença, aquela unção, aquele amor me fortalecia. E me fazia ver o quanto Deus me amava, através da igreja, através dos irmãos. Fora os telefonemas, né? As comidinhas, os presentes, as mensagens, as visitas maravilhosas, o tempo. Foi muito bom. Um querendo buscar no hospital, outro querendo levar. Nada me faltou. Né? O Senhor supriu todas as minhas necessidades e através da minha família e através da família de Deus e de amigos e de todo mundo. Então, foi uma coisa muito impressionante. Outra coisa que eu percebi do cuidado de Deus é através da palavra. No final do ano, quando eu estava meio assim, o meu irmão me deu de presente uma Bíblia de leitura diária, que era assim, para você fazer um plano de leitura diária por um ano. E eu comecei isso no 1º de janeiro e segui o ano todo. Foi tremendo. Todo dia Deus falava aquilo que eu precisava, era impressionante. Se eu estava esperando o resultado do exame, a palavra vinha. Se eu estava esperando um remédio que eu ia tomar, vinha a palavra. Se eu estava esperando puncionar uma veia, porque esse braço eu não poderia tirar mais sangue, eu não posso verificar pressão, não posso fazer unha, não posso nada. Ele ficou, não tenho a parte linfática. Então, só esse braço. No final de tudo, eu só tinha 2 veias, e só tenho até agora, né? Não voltaram as outras. Uma aqui e uma outra aqui. Era exatamente o que eu precisava para fazer a quimioterapia. Eu chegava lá, eles tiravam sangue. Aí, saindo o resultado, eles ligavam a quimioterapia. Essas 2 veias me seguiram o tempo todo do tratamento. Então, gente, não tem como você ver o tratamento de Deus. Outra coisa que eu pude ver foi através dos profissionais, de primeira, os melhores. Deus me abençoou muito com uma equipe maravilhosa de oncologia, dos mastologistas, dos funcionários, da quimioterapia, enfermeiro, radioterapia,
Deus sempre colocou os melhores, sempre uma pessoa agradável, uma pessoa que estava ali junto, presente, e que pôde cuidar de mim, que sempre cuidei, né? Uma coisa também que Deus falou muito, agora você vai saber o que é ser cuidada, né? Agora você vai saber como eu cuido, né? Eu lembrei de uma coisa, tipo, hoje eu perdi hora no café da manhã. Foi interessante. Foi a primeira vez. Eu nunca perdi hora em 30 anos de hospital e nem para fazer café. Era para a gente estar às 6 na cozinha. Eu acordei 7h10, levei o maior susto. Quando eu cheguei lá, estava tudo certo. Estava tudo bem, né? Então, porque assim, eu vim falando, Deus, eu não posso ainda me esforçar. Eu passei um pouquinho mal cedo, assim, de vez em quando eu tenho umas coisinhas ainda, é normal, está tudo dentro do previsto. Eu falei, então eu não quero me forçar, mas o meu temperamento, então o que Deus fez? Põe para dormir, dorme, porque deixa dormir, que assim dormindo ela não vai fazer nada. Então, assim, só dormindo, né? Eu vi o cuidado de Deus através da minha família, né? Da minha família biológica. O Juca, ele sempre foi cuidado, né? Eu sempre pude cuidar do Juca, eu sempre cuidei do Juca, eu falava que era meu filho mais velho, né? Um adolescente, e ainda falava rebelde, não é um adolescente fácil. Ele é adolescente, gente, e é rebelde, não é normal. Né? Então, eu que cuidava, eu que estava, e tudo que ele ia fazer, às vezes perguntava. Ele se revelou o cuidador, o marido. Eu falava isso em todo instante, né? Gente, vocês precisam ver o Juca. Sabe, me acompanhando, ajudando, fazendo aquilo que era necessário. Ele esteve comigo, dividindo isso o tempo todo. Né? Em nenhum momento ele foi um adolescente rebelde, ele foi o marido. Deus me deu um marido que me cuidasse, que estivesse ali comigo. A Ana Júlia, eu não preciso nem falar, né? Uma mulher de Deus, uma menina de fé, de oração, sofreu muito junto comigo, mas esteve o tempo todo ali, cuidando de mim. Eu falo que é a minha filha, minha discípula, minha amiga, né? E minha enfermeira. Então, assim, eu pude ver o cuidado e o amor através daquela menina. O Gleison, nem pensar, né? O que falar dele? É uma graça, é um filho que Deus me deu e que esteve presente em todos os momentos. E nesse momento, como a gente está falando de família, eu vejo como Deus tem uns planos diferentes dos nossos. Quando a gente casa, a gente pensa que a gente vai ter os próprios filhos, que a gente vai gerar, né? E a gente não tem. Aí o que Deus faz? Ele quer uma família. O propósito dele é ter a família. O que ele fez? Ele pegou a Ana Júlia de uma família, pegou o Gleison de outra família e nos juntou como família que ele quis, que ele formou. Né? Então, assim, gente, que falar da família? Fora a família, pai, mãe, irmãos, cunhados, amigos, pessoas próximas. A minha cunhada do Rio veio do Rio para ficar junto comigo 15 dias na minha casa para ficar cuidando de mim. Quando ela soube, ela já falou, não, eu já vou cuidar de você. Então, assim, isso foi coisa assim, que você via a mão de Deus, você via o que Deus estava fazendo e o cuidado dele. Por isso é que eu estou aqui hoje, né? É para falar do cuidado, do amor de Deus, da cura, da vitória. É por isso que eu estou aqui. Não porque eu não mereço nada. Tudo é pela graça e pela misericórdia de Deus. Tudo que Ele fez é para glorificar Ele. Né? E tudo que Deus faz nas nossas vidas é para que todo mundo saiba que Ele fez. E era por isso que eu queria falar. Né? E vou continuar falando. Eu anotei, eu tinha uma agenda, eu anotei tudo, porque eu não queria esquecer de nenhum detalhe daquilo que Deus fez na minha vida, de agradecer por isso. E a gente vê que Deus, Ele é maravilhoso, que Ele cuida, que Ele faz,
mas só que a gente tem que falar, né? Todos precisam saber do que Deus fez na vida de cada um de nós. Cada um ele está agindo de uma forma. Em todos ele quer que a gente fale, seja para os que creem, como nós e como tantos que tem aí, como os que não creem. Por isso da importância da gente sair, né? E falar daquilo. Como que as pessoas lá fora vão ficar sabendo o que Deus fez na minha vida se eu não falar? Né? Então, por isso é que eu agradeço. Agradeço o carinho de vocês, agradeço o amor, agradeço tudo que vocês fizeram por mim, tudo que vocês se deixaram ser canal de bênção através de Deus na minha vida. Eu agradeço a Deus e dou toda a honra, toda a glória a Ele, que é digno de todo louvor. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.